Hoje eu vim aqui, como vocês estão vendo, para poder gravar a minha experiência com a prova da ordem. E eu já vou adiantando para vocês que não foi nada fácil, entendeu? Então, assim, eu vou tentar explicar para vocês tudo que eu passei, o que aconteceu, como foi a minha preparação, tudo isso, sabe? E aí depois vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acham, como que tá sendo para vocês que estão aí para poder fazer a prova da ordem, para vocês que já fizeram a prova da ordem, para vocês que pensam em fazer a prova da ordem e tudo isso. Então eu vou começar falando que foi muito difícil mesmo pra mim, e eu não digo nem que foi em relação a estudo em si, sabe? Eu acho que, na verdade, foi muito pressão, sabe? Não pressão, assim, da família em si, mas você mesmo se cobra demais. Pelo menos isso aconteceu muito comigo, sabe? Eu sempre me cobrei muito, porque eu sempre fui uma aluna muito boa na faculdade, né? Escola, todas essas coisas. Então, eu achei que seria um pouco mais fácil, eu não vou mentir não. Achei assim, tudo bem, eu sempre estudei na minha faculdade, sempre fiz tudo certinho, então quando eu fizer a prova da ordem vai ser de primeira. Eu juro que eu pensei muito isso, porque como eu me dedicava muito, como eu sempre fiz as minhas coisas todas corretas, eu imaginava que seria assim. Infelizmente não foi. Então eu vou começar por etapas assim, desde a primeira vez que eu tentei. Pra quem não sabe, a prova da ordem você pode começar a fazer quando você tá no 9º período da faculdade. Então, quando você tá lá inscrita no 9º, né, matriculada no 9º período, você já pode começar a tentar fazer a prova da ordem para poder passar e pegar sua carteirinha, só que isso daí só vai acontecer depois da sua colação de grau. Então eu falei assim, não custa nada, eu vou tentar no 9º período, e eu realmente achei que eu iria passar. Eu não fiz preparação em cursinho nessa primeira vez, porque eu não achava que seria necessário aquilo pra mim. Então não fiz a preparação e tal, estudava dentro de casa mesmo. E fui fazer essa minha prova da ordem a primeira vez, que foi no 9º período. E aí eu não passei, eu fiz 38 pontos, e como eu já falei no outro vídeo, você precisa de 40 para poder passar. E aí tinha algumas questões para poder serem anuladas e tal, aí eu fiquei meio naquela expectativa, né? Não anularam nenhuma questão. Aí eu falei, bom, tudo bem, né? Vamos pra outra. E foi aquele baque. Então pra mim ali, parecia que meu mundo tinha caído. Eu só chorava, porque você se sente muito impotente. Você vê, querendo ou não, cara, é muito difícil quando você vê que muita gente da sua sala passa e você ficou pra trás. Então tá, aí beleza, eu falei, tudo bem, a próxima eu tento. Aí tá, cheguei na próxima prova, eu falei, não é possível, né, agora vai. Aí beleza, fiz lá a primeira fase de novo, e não fiz de novo o cursinho. Aí tudo bem, mas eu fiz o aulão da Damásio, né, o dia D que eles chamam. Aí fui, não sei o que, fiz a quinta-feira que era a ética e fiz o sábado, que foi o aulão o dia inteiro. Aí tudo bem, achei muito legal, gostei muito, eu acho que é bem válido, como eu falei no outro vídeo, eu acho que deve fazer, quem tem a oportunidade de fazer, tem que fazer, porque você pega muito macete nesses aulões, seja esse aulão, seja de qualquer outro cursinho, tá? Eu acho que vale muito a pena fazer, que eles já têm macete de prova, então eles te passam muito macete. E aí eu fiz a prova e fiz 39 pontos. Isso pra mim foi o fim, juro, eu falei 39 pontos. Aí saiu aquele negócio meio de anulação, não vai ter anulação, vai ter anulação, não vai ter anulação. Não teve anulação. Só que eu já não estava confiante de que teria anulação mesmo. Você tem aquela esperança no fundo, mas sabe quando você sente, não vai ter anulação. Aí tudo bem. Aí você já fica assim, nossa, que saco, tem que tentar de novo, né? Sem contar que você já pensa mil coisas. Como é que eu vou falar com meu pai e minha mãe que eu reprovei de novo, né? E assim, é aquela cobrança de todos os lados, principalmente de você, porque todo mundo quer saber se você passou, independente de estar ali meio que falando toda hora ou não, é uma cobrança indireta, sabe? E o cursinho mesmo, ele fala sobre isso com você, que você tem que estar muito bem preparado psicologicamente. E o meu maior problema foi o psicológico. Então, assim, aí não passei de novo nessa, falei, vou tentar a terceira vez. Tentei a terceira vez. Aí fiz 38 pontos de novo. Aí pra mim já foi assim, eu não quero mais isso, eu cansei, não sei o que, não quero mais, não quero. Aí
o que que aconteceu? Vieram as anulações e anularam 3 questões. Só que o que aconteceu comigo? Eu não acreditei, sabe? Eu já não acreditava mais nessas anulações, então eu nem procurei olhar se teria anulado ou não, entendeu? Se tinha acontecido qualquer coisa ou não, nem fui olhar o resultado final. Aí a minha amiga me ligou, a Thaís, falando que eu tinha passado, não sei o quê. E a menina me ligou chorando, gente. Eu acho que ela chorava mais que eu quando eu fiquei sabendo. Aí tá bom, aí eu fiquei contente, comecei a chorar, não sei o que. Eu falei, nossa, agora vou meter as caras pra segunda fase. Aí eu já pensei assim, quando eu passei nessa primeira fase, todo mundo já falou pra mim, não, Poliane, agora já era. Entendeu? A prova é sua, direito do trabalho você manja, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí, né, beleza, aí, né, vem aquela cobrança maior ainda, né, você fez estágio na área trabalhista, você ama a área trabalhista, você se mata de estudar na área trabalhista, né. Ah, gente, só uma coisa, meu braço tá assim porque eu tô descascando, tá? Então não repara muito não, né, que eu tenho nada não, é porque tá descascando mesmo. Aí é porque vocês não viram minhas costas. Aí, voltando lá, né, aí tudo bem. Aí eu fui, estudei, e nisso faltava um mês, porque como eu descobri nas anulações que eu tinha passado, então eu tive menos tempo para poder estudar. Aí a minha amiga Pamela falou bem assim, Poliane, eu comprei, Poliane não, que ela me chama de qualquer outra coisa menos de Poliane, geralmente é Cabrita. Aí ela foi e falou, Cabrita, eu comprei o curso, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e eu posso ver 2 aulas, né, por bloquinhos, né? Aí ela foi e falou, só que eu não vou ver as 2 aulas, eu vou ver uma aula só, como eu tô vendo e tal, e pode ver a outra. Gente, aquilo ali pra mim caiu como uma luva, eu não acreditava naquilo. Aí eu fui pedir a ela pra poder dividir e tal, e ela falou que não precisava, porque ela já tinha pago o cursinho, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então ela me ajudou muito com relação a isso. A Thaís, na primeira fase também, ela me deu os materiais dela da primeira fase, e a Pamela me deu os materiais dela da segunda fase também, né? Além do cursinho, ela me ajudou com os materiais da segunda fase que ela tinha também. Então, assim, aí eu fiquei lá estudando, aquele negócio de bloco, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e não estudei muito o mérito em si. Eu estudei mais a parte processual mesmo. E aí meti as caras, sabe, em peça. Fazia peça, não sei o que, e tem matéria desse tamanho, assim, escrita, porque eu só consigo estudar escrevendo muito. Então, eu só escrevia. Aí fui pra segunda fase, eu fiquei muito nervosa. Eu já entrei na sala assim, desesperada. E eu tenho um problema muito engraçado, que eu fico nervosa e me dá muita vontade de fazer xixi. Então eu tinha vontade de fazer xixi a minha prova inteira, só que eu não ficava saindo. E fiquei muito nervosa. Levei, sei lá, levei chips, levei chocolate, levei bala, não consegui comer nada de tão nervosa que eu fiquei. Quando faltavam, sei lá, acho que meia hora de tempo mais ou menos para poder terminar a prova, eu vi que faltava todas as minhas questões para fazer e que eu tinha gastado todo o meu tempo na peça. Numa peça que, por sinal, ficou uma bosta, só para constar. Aí tudo bem, né? Aí eu falei, não, mas, né, vou tentar aqui, né, meia hora fazer. Eu não achava nada. Não achava nada no código, não achava nada em lugar nenhum, não lembrava de nada. Tudo fugiu da minha cabeça. E aí eu falei assim, não passei. Eu já sabia que eu não tinha passado, eu tinha certeza que eu não tinha passado naquela prova. E fiquei esperando o resultado mesmo assim, né? Eu acho que acaba sendo normal, no fundo, a gente ter aquela esperança, né? Tipo, sei lá, vai que acontece um milagre, né? Porque a gente sempre pensa no milagre. Mas é aquela coisa, eu não acho que vai acontecer um milagre se você não estudar também. Isso é muito importante falar, porque muita gente fala, Deus vai me ajudar. Deus vai fazer a parte dele, mas a sua ele não vai fazer. Infelizmente, você tem que estudar muito, não é uma prova de sorte, sabe? Se alguém falar assim, a prova é de sorte, gente, a prova não é de sorte, a prova é de estudo, a prova é de você ter um preparo psicológico, sabe? De você ter calma, você ter paciência. Então, tudo bem. Não passei nessa prova, óbvio. Eu já tinha sentido que eu não ia passar. Aí fui pra repescagem, né? Falei, não, agora vou me rasgar de estudar, porque agora eu tenho que passar. Se eu não passar, eu vou voltar pra primeira fase. Me rasguei de estudar em processo de novo. Fui só pra processo. E fazia peça, e lia peça, relia peça, estudava livro, não sei o quê. Aí, beleza, já cheguei na prova assim também, né? Se eu não passar, eu tô ferrada.
nossa, voltar desde a primeira fase de novo. O que eu vou fazer da minha vida se eu tiver que voltar pro início, né? Aí tudo bem. Aí fiz a minha prova e tal, não sei o que. E sabe quando você fica meio assim, não sei se eu passei, não sei se eu não passei. Eu fiquei meio intermediário assim, sabe? Mas no fundo eu ficava meio que fazendo matemática da minha prova e achando que eu não iria passar, sabe? No fundinho assim você sente. E aí recebi a notícia de que eu não tinha passado. Você tem a oportunidade de interpor recurso para poder conseguir mais ponto. Mas eu não tive cara de pau de fazer isso, porque quando você tá certo, você vê que você tá certo, mas quando você tá errado, eu acho até feio você ficar batendo boca lá, entendeu? Batendo boca entre aspas, porque você iria interpor um recurso. Por uma coisa que você sabe que você tá errado, que você não tem como conseguir ponto, e eu não gosto disso, sabe? Ou eu sei, ou eu não sei, ou eu tô certo, ou eu tô errado, eu não fico na enrolação ali não. Então assim, falei, não vou interpor recurso, não vou fazer nada, e agora é estudar para a primeira fase de novo. Só que assim, dessa vez eu juro que eu falei assim, não, deu cara, pra mim já deu, eu vou desistir, eu não quero mais isso, e eu vou tentar qualquer outra coisa da minha vida na área, mas eu não quero mais tirar essa carteirinha. Aí todo mundo vai falar com você, você não pode fazer isso, você tem que tentar de novo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que você já tá com o psicológico tão abalado, já é tanta prova seguida que você tá fazendo, que realmente você pensa em desistir, sabe? Não é brincadeira isso. Isso aconteceu com todas as pessoas que estavam tentando nessa mesma fase que eu, pessoas que ainda estão tentando a prova, entendeu? E que falam, pra mim já deu, sabe? E é muito difícil isso, pra você que já passou e pra você que vê os seus amigos passando por isso também. Então, assim, não fiz cursinho também, tá, gente? Pra essa outra segunda fase, só tava com o material dessa minha amiga Pamela e da Thaís era pra primeira fase, né? Então, assim, eu falei, pô, beleza, né? Agora não vou fazer cursinho também, né? Falei, não vou fazer. E não fiz, tá? Então, eu não fiz cursinho, na verdade, em nenhuma fase. Eu só aproveitei pra minha segunda fase, a primeira vez que eu fiz o cursinho da minha amiga Pamela. Aí, tudo bem. Aí, fui tentar a primeira fase de novo. Eu juro que eu cheguei na prova assim. Dessa vez eu já cheguei, essa prova é minha e eu vou passar. Eu cheguei desse jeito, eu falei, eu tenho que passar. Eu já não aguentava mais. Peguei minha prova, comecei a ler e eu falei, ai que delícia, maravilha. Já começou bem, né? Parece que desce aquela melhor prova que pode existir pra você. Naquele exame que você mais precisa e tá decidido a passar. Aí veio a prova. Não era uma prova de difícil compreensão. Eu confesso a vocês que a prova, se alguém falar assim, eu não entendi nada da prova, é mentira, porque nesse exame a prova estava impecavelmente perfeita para interpretação. Lógico, para interpretação, não para você resolver a questão, entendeu? Porque aí que tá, né? E não tem esse negócio de você se acostumar com a prova, sabe? Você não se acostuma com a prova porque toda hora é coisa nova. Então você não pega manha de prova, sabe? Peguei a manha, você não pega a manha da prova, né? Porque sempre são matérias diferentes, assim, são 1 trilhão de coisas que podem cair em 80 questões, né? O que são 80 questões perto de 5 anos de faculdade, é muita coisa. Então eu cheguei e falei assim, bom, tudo bem, eu vou fazer com o que eu sei, sabe? Não pedi a proteção de Deus umas 300 vezes e falei, agora vai. Aí beleza, né? Comecei a fazer minha prova, não sei o quê. O que eu não sabia, eu colocava uma bolinha e uma interrogação na questão. E eu percebi isso desde o início. Eu percebia que antes eu deixava mais na prova, mais na metade da prova com uma interrogação, né? Então a pessoa estava sabendo muito, né? Aquela dúvida cruel entre duas questões e você marcar errada, né? Sempre assim. E aí, nessa última prova, eu vi que foram poucas as questões que ficaram assim. Não que eu sabia, assim, tudo que estava caindo na minha prova, porque é lógico que eu não sabia tudo que estava caindo. Mas foi bem melhor que antes. Então eu fui lá e, fui olhando aquilo, depois fui refazendo. E aí cheguei em casa, né, e tal, minha mãe perguntou, né, mas meu pai, e aí, como é que foi? Eu só falei assim, não sei. Não sei, eu não sabia como tinha sido, porque o objetivo nunca foi o meu forte, sempre foi muito difícil para mim fazer a questão objetiva. Eu prefiro muito mais a discursiva porque eu posso expor a minha opinião e defender a minha tese ali de qualquer forma, né, o que eu acredito ser. Agora, o objetivo ou é ou não é, não existe aquele meio termo, não existe o meio certo, né, digamos assim. E aí, o que eu fiz? Eu cheguei em casa, né, falei que eu não sabia como eu tinha sido.
Aí beleza, fui pra igreja e tal e não conferi a minha prova. Quando eu cheguei o gabarito tinha saído. Aí eu falei, nossa, lascou. Agora é hora de conferir gabarito. Aí beleza, fui corrigir o gabarito na frente da minha mãe. Terminei de corrigir, olhei pra minha mãe e falei, eu não passei. Só falei desse jeito, eu não passei, não tinha contado minhas questões. Aí contei as questões e deram 43. Eu, não é possível. Não é possível, tenho certeza. Não, sei lá. Contei de novo. Ainda fiquei na dúvida. Aí eu contei de novo antes de falar pra ela. Aí quando eu contei pela terceira vez, eu falei, mãe, eu passei. Aí tá. Aí pra mim aquilo já foi ótimo. Eu falei, graças a Deus, primeira fase acabou. Mas aí você fica com aquele medo. No fundo, você tem aquele medo na hora que vai sair o resultado. E se eu marquei alguma coisa errada no gabarito? Mas eu tinha certeza que eu não tinha marcado. Que eu sou muito atenta a gabarito. Muito atenta mesmo. Então aí eu fui, né? E já comecei a estudar para a segunda fase, né? Mesmo sem ter saído o resultado final. Só que dessa vez eu comecei a estudar para a segunda fase estudando mérito. Eu vi que eu pecava muito no mérito. A parte processual eu já estava exausta de estudar, eu já sabia, eu não tinha mais o que estudar em parte processual, mas o mérito eu precisava muito estudar. E aí, meti as caras na parte do mérito. Cheguei na prova, né, depois de ter estudado tudo, aí comprei uma nova CLT, comprei um livro que a minha amiga Pamela usou e que ela tinha me emprestado de uma outra vez, que eu vi que a didática dele é ótima, que é da Ariana Manfredini. E aí eu comprei, estudei por ele também, e é um livro maravilhoso, eu indico super a vocês, que ele é da capinha azul, que é a foto de capa desse vídeo. Então é muito bom ele para a segunda fase, para quem vai fazer em trabalho, lógico, né, gente? E aí eu fui, né, estudei por tudo isso, não sei o que, estudei pelos materiais que a Pamela tinha me emprestado, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí cheguei na prova. E eu já cheguei decidida, eu falei, dessa vez eu não vou perder a minha cabeça. E eu falei, agora eu tô preparada, eu tenho certeza que eu tô preparada. Aí tá bom, só que da mesma forma você fica com aquele medinho, né? Tipo, o que vai vir nessa minha peça? Ah, esqueci de falar. Logo pela manhã eu acordei, e na hora que eu acordei eu peguei o livrinho, esse livrinho azul, e falei assim, vou olhar a contestação, porque vai cair contestação. Aí fui abrir, li reclamação trabalhista primeiro, que eu também imaginei que poderia cair, e depois quando eu comecei a ler vi que era muito grande, né, e tal, só dando aquela olhadinha, porque como eu falei, dessa vez eu estudei só mérito. Aí eu falei, dane-se, vou pra contestação, que é isso que vai cair. Fui abrir em contestação, dei aquela lida rápida, falei, é isso mesmo, né, só pra poder dar aquela última fixada na cabeça. Aí tudo bem, aí cheguei na prova. E na hora que... Aí teve um problema nesse dia dessa prova, porque todas as CLTs do Renato Saraiva e da Ariana Manfredini, né, elas estavam querendo ser confiscadas por conta de um índice que tinha, um negocinho que tinha em relação a trabalho escravo. E aí todo mundo ficou doido, sabe, desesperado com aquilo, mas eu já logo falei, não adianta, se acontecer qualquer coisa eu não quero saber, alguém vai pagar minha próxima prova, alguém vai responder por isso, porque isso não é culpa minha, a CLT estava permitida até então, que eu saiba não tem nada de errado, todo mundo sempre usou, nunca deu nada, como é que agora vai dar, né? Aí tudo bem. Aí a mulher foi e falou depois lá que todas as CLTs estavam liberadas e que só não ia poder usar a tal partezinha que não tinha nada a ver com nada, mas a mulher cismou com a porcaria do negócio. Aí tudo bem. O que eu fiz? Eu falei assim, bom, vou fazer o que eu sempre faço, que é o esqueleto, que dessa última vez que eu fiz a segunda fase eu fiz. Olhei na hora que eu abri a minha peça, que eu li, eu falei, não acredito, é um presente de Deus, veio uma contestação. Eu juro que eu não acreditei, gente, que aquela hora minha vontade era dar um grito dentro da sala e falar, graças a Deus, uma contestação. Mas claro, eu não podia fazer isso, infelizmente. Aí eu fui, fiz o esqueleto da minha peça todo, caiu em relação a bancário, né, gerentão e gerentinho, né, gerentão e gerente, né, como preferem chamar, é porque geralmente a gente chama de gerentão e o gerentinho. E caiu sobre isso, e aí também caiu depois as questões, né, e as questões eu fiz a mesma coisa, né, fiz tudo o esqueletinho da questão, olhando tudo, e depois fui trabalhar aquilo ali, sabe, passar pra minha folha mesmo, pro meu cartão resposta. E aí eu lembro que eu me desesperei 2 vezes nessa prova, e as 2 vezes eu fiz o que eu já tinha falado que eu ia fazer.
Falei comigo mesmo, tá, gente? Quando eu falo que eu falei que eu ia fazer, que eu falei comigo mesmo. A primeira vez que eu me desesperei foi quando eu olhei a peça, bati o olho, identifiquei o que era a peça, comecei a fazer, mas no que eu comecei a fazer eu vi que o cara marcou a bolinha de 1 hora e eu ainda estava fazendo o esqueleto de todas as minhas questões e peça. E aí eu fiquei desesperada, eu falei, meu Deus, o tempo não vai dar tempo. Aí eu fui pedir pra ir ao banheiro, fui ao banheiro, sabe, dei aquela relaxada, passei uma água assim e falei, não, eu vou me acalmar e agora eu vou pra lá. Eu precisei trabalhar o meu psicológico, porque eu já não aguentava reprovar mais numa coisa que eu sabia, numa coisa que eu tinha certeza que eu poderia responder a qualquer momento e na prova eu não conseguia responder. Então voltei pra sala, aí comi um chocolatinho assim, sabe, um tabletinho assim de chocolate, né, pra aquilo poder me relaxar. Aí relaxei e voltei pra minha prova. Quando deu, sei lá, acho que faltando um pouco menos de 1 hora da prova, eu me desesperei de novo, porque por mais que eu tivesse achado todo o esqueleto, uma questão eu não lembro qual era, mas eu sei que eu cismei com a questão e eu falei não é isso e que eu precisava achar a resposta correta. E aí eu fui, né, e procurei, comecei a ficar desesperado, comecei a suar muito e eu falei, não, isso não pode acontecer comigo de novo. Saí da sala de novo, fui ao banheiro, fiz a mesma coisa, voltei, chocolatinho de novo e falei, não, agora vai. Aí relaxei de novo, fiz a questão e aí eu lembro que eu saí da prova, antes de eu sair eu entreguei minha prova e falei assim, meu Deus, eu não aguento mais, eu preciso passar, senão eu não tenho mais cabeça para fazer uma prova dessa. Entreguei minha prova. Aí saí, no que eu saí assim e tal, eu juro pra vocês, eu saí confiante, eu saí falando, eu passei. E eu falei, eu tenho certeza que eu passei. E eu lembro que um professor meu de ética na faculdade, não foi desse aluno da Damásio, ele falou pra mim, uma vez a gente conversando, tava eu e mais um grupinho de pessoas e ele falou, é engraçado que você sente quando você passa. E eu achava que aquilo lá, que doideira, até parece que a pessoa vai saber quando ela passa. E eu lembro que quando eu saí da prova, eu sabia que eu tinha passado, eu tinha certeza que eu tinha passado. Tanto que quando minha mãe perguntou e o meu pai como eu tinha ido, eu falei, eu passei. Se eu não passar nessa é porque não é pra eu advogar, não é pra eu fazer nada disso daí. Porque não tem como, eu tenho certeza que eu passei nessa prova. Aí tudo bem. Aí todo mundo veio perguntar e eu nunca dei certeza, sabe, gente? Tipo assim, falar com outras pessoas que eu tinha passado, porque eu acho que se isso acontecesse de eu não passar, teria sido muito pior o meu baque. Aí quando eu recebi o resultado que eu passei, aí né, eu chorei 30 mil vezes mais, porque você já tá tão exausto que na hora que você passa depois de 55 mil tentativas, parece um milagre, né? Você já acha que não foi nem estudo, foi milagre, é mais ou menos isso. E não é mentira, isso é sério. Então, aí foi quando, né, comecei a correr atrás de papelada, e que é muita coisa, sabe, que você tem que fazer, muita certidão, muito isso, muito aquilo outro. E aí eu confesso a vocês que eu só caí na real quando eu peguei a minha carteirinha mesmo, a carteirinha provisória. Eu só caí na real quando eu peguei essa carteirinha provisória lá no dia da cerimônia, que por sinal aconteceu uma coisa maravilhosa comigo, como se não bastasse todo o meu sofrimento. No dia da cerimônia, o que acontece com a pessoa que não chama, né? Na entrega da carteirinha ninguém me chamou. Aí eles falaram, a pessoa, leu meu nome lá, Poliane Souza Stinga, não vai receber a carteirinha porque ela chegou atrasada. Aí levantei minha mão, falei que eu não tinha chegado atrasado, que eu tinha feito o juramento, que eu tinha feito tudo certinho, que eu tinha cumprido todos os requisitos, blá 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 blá, a mulher perguntou tudo, aí a mulher foi e viu lá que realmente eu tinha feito tudo. Aí, dos meus amigos que estavam atrás, que eram o André Esteves e a Karina Brandão, aí gritaram também, falaram que eu tava lá desde o início, não sei o quê. E aí eu recebi minha carteirinha, né? Aí que eu quase chorei mesmo, porque eu falei, meu Deus, não aguento mais fazer essa prova, ainda acontece um trem desse na frente de todo mundo, né? A pessoa tá bem, né? A pessoa tá maravilhosamente bem. Aí tudo bem. Só que o que eu queria falar, assim, pra vocês mesmo, te deixar como mensagem, é que não espera cair do céu, porque não vai cair do céu, não vai vir uma bênção na sua prova e você vai vir lá, né, tipo, vai bater lá um trem na sua cabeça e vai falar, vou fazer tudo aqui, né, não preciso estudar, não preciso fazer nada.
você vai precisar estudar. Só que eu acho que muito mais do que estudo é o psicológico, porque foi o que mais me atrapalhou, foi o que mais me desestruturou na hora de todas essas provas, né? Das infinitas provas, foi o que mais me desestruturou. E fé também, sabe? Eu não sei se vocês já repararam, mas tá vendo esse pingente aqui? Eu tô olhando pra cá porque eu tô vendo se vai focar. Esse pingente aqui eu ganhei no dia da minha colação de grau da Tia Rosa. Eu já tinha realizado uma ou duas provas, eu não lembro. E depois que eu ganhei esse pingente, eu só fiz as minhas provas com ele. Aí vocês podem perguntar, Poliane, mas por que isso é superstição? Não, eu não acho que é uma superstição, mas era uma forma de eu encarar, tipo, de eu lembrar. Por mais que isso esteja dentro de você, pra eu lembrar, sabe? Que, cara, não pode nunca faltar fé antes de você fazer a sua prova. E eu não falo, tipo, fé só em Deus, sabe? É fé em você, é fé nos seus estudos, é fé em tudo que você faz. Porque se você não tiver confiança e não tiver fé, não adianta você tentar fazer que não vai mesmo. Porque a fé, ela não é só a fé, como eu falei, de acreditar em Deus, é a fé da sua confiança, é a fé do que você fez, que você tem certeza que a sua parte você fez. E eu acredito que eu não tive essa fé desde o início, por eu ter medo de errar, entendeu? Por eu ter medo de não conseguir. Isso não me deixou prosseguir tão rápido, né? Eu consegui prosseguir, mas demorou um pouco. Então, antes de tudo, você precisa ter essa autoconfiança, você precisa ter confiança em Deus, você precisa ter confiança em todas as coisas que você poderia fazer, você fez. Não é pensar, mas eu não estudei o suficiente. Infelizmente, você nunca vai ter estudado o suficiente, porque estudar nunca é demais. Infelizmente, você nunca mesmo vai achar que você fez tudo o que você deveria fazer, entendeu? Mas você tem que acreditar que você fez, porque a gente tem um limite, sabe? E eu sempre reconheci o meu limite. Eu não sou o tipo de pessoa que eu consigo estudar um dia inteiro. Sempre foi muito difícil pra mim, até mesmo manter a disciplina de estudo. Mas eu sabia que eu era uma pessoa que dentro do meu limite eu estudava, que no caso era mais ou menos de 1h30 até as 5 horas, era mais ou menos o meu horário de estudo. E esse é o meu limite. Eu não posso ultrapassar o meu limite porque outras pessoas ultrapassam, né? Um exemplo da minha sala de quem estudava muito mais era o Gabriel. Era uma pessoa que sempre me incentivou muito também. Mas eu não tinha o limite que o Gabriel tinha, que o Gabriel tem até hoje, sabe? Então eu não poderia nunca me comparar ao Gabriel. Eu tinha que estabelecer o meu limite. Isso foi uma coisa que ele também sempre falou muito comigo. Que eu tinha muito potencial e que eu também tinha que ver o meu limite, sabe? Então, isso também foi muito legal. Foi uma pessoa que me incentivou muito também. Acho que desde o início, como a gente sempre andou muito junto, né? Então, sem contar os meus amigos, né? A Thaís, o Dudu, a Evelyn, a Alexandra. Então, sempre foi uma coisa de a gente sempre tá torcendo um pro outro. Eu acredito que sempre foi assim. Tanto que a Thaís, quando passou, ela ficou meio sem graça de me falar assim que tinha passado e tal, por eu não ter passado. E claro que eu jamais ficaria chateada com ela, né, gente? Eu tô suando demais. Porque ela fez por merecer também. Então, assim, eu acho que a minha mensagem é essa. Foco nos estudos, foco na sua fé, disciplina, sabe? Tudo isso. E por último, eu gostaria de deixar uma mensagem que eu sei que ela é bem clichê. Acredito que muitas e muitas pessoas já devem ter lido essa mensagem, que é uma mensagem do Bill Gates, mas eu acho que nunca é demais quando é uma coisa para poder incentivar a pessoa, né? Principalmente uma pessoa que tentou a prova 765 vezes. Então, eu já falei 55 mil, né? Já falei 765, mas na verdade, se vão fazer a conta aí, primeira, segunda, terceira, 1, 2, 7 vezes dá no total, eu acho que eu fiz a prova, entre primeira e segunda fase, né? Lógico. Então, a frase dele é o seguinte, como eu falei, é de Bill Gates. Aí ele coloca, né, abre aspas, tente 1, 2, 3 vezes e, se possível, tente a 4ª, a 5ª e quantas vezes for necessário. Só não desista nas primeiras tentativas. A persistência é amiga da conquista. Se você quer chegar aonde a maioria não chega, faça aquilo que a maioria não faz. Fecha aspas. Então, assim, eu acho que realmente é isso. Eu tenho amigos que estão tentando até hoje, então isso vai muito pra eles também.
Não desiste, porque como eu falei no meu primeiro vídeo da prova da ordem, a minha hora chegou, a hora de vocês também vai chegar, a hora de todo mundo que tá vendo esse vídeo, que já tentou 1 trilhão de vezes a prova, entendeu? Ou que vai tentar, e se acontecer de reprovar, eu espero que não, eu juro que eu espero que não, porque eu não desejo isso pra ninguém na face da terra, porque realmente é frustrante, tá? É muito chato eu falar isso, mas realmente te dá um desânimo muito grande pra poder continuar no caminho. Mas não desvia do caminho, porque se não foi dessa vez, vai ir de outra vez, e uma hora vai, cara. Coloque na sua cabeça que uma hora vai. Se foi pra mim que tentou esse tanto de vez, vai pra você também, entendeu? Vai pro outro que tá tentando talvez até mais vezes do que eu. Uma hora pode ter certeza que vai. E não é por manha da prova, é por estudo, é por foco, fé, disciplina, é por isso que vai. Entendeu? Não adianta alguém chegar pra você e falar, manha, fez tantas vezes a prova que agora tem que passar. Não, não é tem que passar. Entendeu? Você tem que reconhecer o seu mérito. Não é que os outros reconheçam o seu mérito. Ninguém sabe o que você fez. Entendeu? Ninguém vai saber mais do que você o que você fez pra passar. Então, se alguém tá apontando o dedo pra você, cara, entra no ouvido e sai pelo outro, porque só você sabe o que você tá fazendo, entendeu? E isso é a pura realidade, né? E é como eu falei, a prova não é só estudo, então não foca só no estudo, entendeu? Foca no seu psicológico também, trabalha muito antes de fazer a prova, porque eu tenho certeza que o que me fez passar dessa vez foi muito mais o meu psicológico do que os meus estudos, que eu acho que eu já estava tão desgastada de estudar que eu não sei nem se eu já estava absorvendo o que eu estava estudando dessa última vez. Eu confesso que eu não sei se eu passei com o que eu tinha estudado antes, entendeu? Do que dessa vez. Eu realmente não sei, porque eu realmente acredito que dessa vez foi o meu psicológico, foi a hora que eu entreguei minha prova e falei, eu não aguento mais. Porque eu realmente não aguentava mais olhar para aquele tanto de matéria que eu já sabia tudo e ter que estudar de novo, né? Parece assim, um teste da vida. Vida me testando. Mas acabou o teste da vida. Eu venci, né? Independente de quantas vezes... Eu chutei a câmera agora. Independente de quantas vezes eu tive que fazer essa prova, eu passei. Então eu acho que é isso que importa, sabe? Na sua carteirinha não vem escrito quantas vezes você tentou a prova, então você não vai ser discriminado pelo que você fez. Não que isso vale alguma coisa, entendeu? Porque pra mim não vale nada se alguém me perguntar quantas vezes você tentou a prova da ordem, eu não vou mentir, eu vou falar, eu tentei várias vezes a prova da ordem. Eu não tenho vergonha de falar isso, eu teria vergonha se eu falasse que eu desisti da prova da ordem. E aí eu realmente teria sido derrotado pela prova da ordem, agora eu não fui, entendeu? Assim como eu espero que vocês não sejam derrotados. Mas eu também espero que vocês passem muito mais rápido que eu pra poder passar por tudo isso. Então é isso, se vocês tiverem alguma pergunta em relação a estudo, em relação a indicação de livro, em relação a como funciona qualquer outra coisa, deixa aqui no comentário que eu vou te responder, ou pede um vídeo onde eu possa falar sobre isso pra você mais diretamente, que eu também posso fazer esse vídeo diretamente. E por fim eu queria agradecer muito todas as pessoas que me ajudaram, assim como todas as pessoas que vêm deixando comentário aqui embaixo nos vídeos, ou que deixa comentário no meu Instagram agradecendo pelos vídeos de direito e pedindo mais vídeos de direito. Eu vejo que muita gente está pedindo isso, então eu vou continuar com os vídeos da faculdade de direito, mais voltado para certos assuntos que possam ajudar vocês aí, né, seja direito do consumidor, trabalhista, qualquer coisa assim. Se você quiser também um assunto relacionado ao direito que você tenha dúvida e que eu possa te ajudar, eu vou gravar um vídeo, então deixa aqui nos comentários também, que eu vou estudar o assunto para poder não passar nenhuma informação errada também. E vou fazer o vídeo gravando tudo o que eu penso sobre, o que é na justiça, o que é na jurisprudência, o que é no código. E vou gravar o vídeo também para vocês poderem conferir e ajudar, tá bom? E eu acho que é isso, desculpa porque eu sei que o vídeo ficou muito longo, mas eu acho que essa parte da experiência é uma das partes mais especiais para quem está tentando a prova da ordem. É uma das partes que mais ajudam mesmo vocês que estão aí vendo o vídeo e que estão tentando fazer a prova ou que vão fazer a prova. Então eu resolvi fazer um vídeo onde eu conto muito mesmo o que eu passei, sabe? Tudo que foi pra mim, e lógico que eu resumi muito porque foi muito mais difícil do que eu contei no vídeo, mas é isso, espero muito que tenham gostado. Se gostaram, dá um like aí pra poder me ajudar, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, né, se tem alguma pessoa precisando de alguma coisa assim.
Coloquem nos comentários aí, tô pedindo novamente se tem alguma dúvida, que eu vou fazer muita questão de responder, entendeu? E vou ter realmente o prazer de responder isso pra vocês, porque eu tenho prazer de ajudar mesmo em relação a isso, porque eu sei a dificuldade que foi pra mim, então eu espero ajudar pra poder não ser tão difícil pra vocês assim. E é isso, me sigam nas redes sociais que vai estar aqui. Então é isso, um super beijo, fiquem com Deus, espero muito ter ajudado e é isso, tchau!